E o juiz tinha as suas características, como o sacerdote também tinha no antigo Israel. Mas nós queremos dar as boas-vindas, irmãos, falando também a importância da escola sabatina para nós como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho aqui um exemplar de 1908, lições bíblicas, para o primeiro trimestre aqui. Estação São Bernardo, São Paulo. Essa foi a primeira lição que nós tivemos aqui em 1908. Sabe, irmãos, os irmãos sabem como é que começou a Igreja Adventista nos Estados Unidos? Tiago White, ali eles estavam reunidos, orando, e foi a partir daí, irmãos, de joelhos, orando, eles começaram a compilar as lições. Isso ocorreu em 1852, quando eles fizeram as primeiras lições, as primeiras publicações da lição. Ou seja, eles começaram estudando o quê? Essas lições, esses estudos. Irmãos, nós temos que resgatar isso aqui. Nós temos que voltar às nossas origens, ao estudo da palavra de Deus. Depois, Tiago White, com sua equipe, sua esposa e mais alguns, saíram a pregar o Evangelho. Mas eles se prepararam primeiro. Eles tiveram material. Eles estudaram as Escrituras. Depois do grande desapontamento, eles começaram a estudar cada vez mais. O irmão Leandro falou uma coisa importante. Falando sobre o que? O Francisco ali, o que está acontecendo? Ele está lá e muitos estão dizendo que é o quê? Ele é o Deus o quê? Aqui na terra. Isso não iria acontecer nos últimos dias? Se falar que o Cristo está lá, o quê? Não acrediteis. Não estou dizendo que esse fato, né? Mas começa com as pequenas coisas e assim sucessivamente. Vivemos nos últimos dias da história desse mundo, irmãos, e nós temos que resgatarmos as nossas origens. Espero que cada vez mais você sinta a necessidade de ter esse material, a lição da Escola Sabatina, para o nosso estudo diário. E ainda teremos muitas bênçãos, porque quanto mais estudamos, mais bênçãos. Então vamos agora louvar a Deus novamente, cantando o hino Chuvas de Bênçãos, número 159. Quando estudamos a Bíblia, quando estudamos a lição, temos sempre bênçãos à nossa disposição. Deus derrama essas bênçãos para nós. De paz e perdão, o
os pecadores indignos graça dos céus obterão. Sim, chuvas de bênçãos dos céus, volta somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta promessa de amor. Bênçãos dos céus, volta somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos no nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, volta somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Vamos nos ajoelhar agora e buscarmos novamente a presença de Deus. Pai querido, como somos gratos por teres tantas bênçãos derramado a nós e teres tantas outras, Senhores, Senhor, quando nós te procuramos. Mas, Senhor, nós queremos colocar o nosso coração em Tuas mãos. Queremos, Senhor, estar aqui perante Ti, justamente para podermos aprender de Ti, aprendermos, Senhor, a como sermos pessoas melhores, porque precisamos, Senhor, e queremos estar contigo. Senhor, que o Teu juízo que logo vem, Teu juízo logo venha, mas queremos estar prontos. Queremos, Senhor, estar sob Tuas asas, sob Teus cuidados. Nos guarde, nos abençoe e guie essa programação da Escola Sabatina. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Informativo das missões, ele vem vindo da Macedônia. A Macedônia é um pequeno país com aproximadamente 500 adventistas, entre 2 milhões de habitantes. Ou seja, um adventista para cada 3.700 habitantes. Muitos jovens, incluindo adventistas, deixam o país à procura de melhores empregos, né? Para ir para outras partes ali da Europa. E nós temos uma história aqui, né, de um jovem aqui, músico, e também do problema que ele teve lá, né? Em relação também ao seu matrimônio, ele casou, depois se separou, a esposa deixou dele, e ali fala da história dele, de como ele conheceu a Jesus. Então nós vamos ver agora o vídeo, e depois podemos também colocar nas mãos de Deus, ou seja, né, a nossa oferta, que seja para a honra e glória do nosso Deus também, para esse trabalho tão maravilhoso que é pregar a mensagem, mesmo lá na Europa, muitos países ali, como na Macedônia, que é um país pobre, de certa forma ali, com muitas necessidades. E a igreja ali, irmãos, passa muitas necessidades também. Vamos ver o vídeo agora. Informativo Mundial das Missões, em busca de paz. Com apenas 20 anos, Ilija era um dos melhores músicos profissionais da Macedônia. Sua família era rica e a vida era confortável. Mas de repente, sua família perdeu a fortuna. Ilija ficou atormentado e chegou a ficar muito doente. Em busca de felicidade, foi embora para o Canadá. Lá casou-se com uma garota sérvia e ali se estabeleceram. Porém, a esposa o abandonou e isso o deixou deprimido. Ele novamente havia perdido tudo. Ao voltar para a Macedônia, Ilija começou a frequentar algumas sessões de bruxaria, à procura de paz, mas as coisas só pioraram. Algum tempo depois,
ele foi convidado para tocar alguns concertos na Austrália. Lá, Ilirra conheceu Pêteco, também músico macedônio e adventista do sétimo dia. Pêteco era diferente, pois falava sobre Deus. Curioso, Ilirra fazia muitas perguntas, principalmente sobre a guarda do sábado. Para auxiliar nas respostas bíblicas, Pêteco convidou seu amigo Trifum para ajudar nesses encontros casuais. Ilirra questionava a existência de Deus e se ele poderia perdoar seus pecados. Trifum explicou sobre o sacrifício de Jesus e entregou livros sobre o assunto. Ilirra começou a orar e frequentar uma igreja adventista em Sydney, mas o inimigo fazia de tudo para perturbá-lo. Certa noite, Deus falou com Ilirra e disse que ele deveria abandonar o mundo e segui-lo. Obedecendo a orientação, Ilirra orou e jejuou, e após muitos anos de tormento, o inimigo o deixou. Ilirra continuou os estudos e posteriormente foi batizado. De volta à Macedônia, através do seu testemunho, muitas pessoas foram batizadas, incluindo sua mãe e sua irmã. Ilirra hoje está casado novamente e estuda para ser obreiro bíblico. Ele dirige um pequeno grupo, distribui literatura e dá estudos bíblicos. A Macedônia é um país pequeno, com cerca de 2 milhões de habitantes, e existe somente 500 adventistas lá. Parte da oferta do 13º sábado ajudará a construir um centro evangelístico no país. Sejamos liberais. Senhor nosso Deus, nesse instante, ó Pai, ser com os doadores. Nesta manhã, abençoa, Senhor, a cada doador. Tu sabe que essa oferta é importante para o prosseguimento da Tua obra, Senhor, em vários lugares deste mundo. Muitas pessoas ainda não Te conhecem, Senhor. Com toda a mídia, com toda a tecnologia que nós temos, muitas pessoas ainda nunca ouviram falar de Ti, ó Pai. Nós também temos que fazer a nossa parte, levar as pessoas assim, como hoje foi falado aqui, de levar as pessoas o alimento. Também nós temos que levar principalmente o conhecimento espiritual, esse aconchego que nós temos no dia a dia, a confiança que nós temos em Ti. As pessoas lá fora muitas vezes não têm esse conhecimento, não se achegam a um Deus verdadeiro porque não conhecem o Deus que nós conhecemos, ao qual nós nos confortamos a cada dia. Ó Pai, obrigado por tudo, Senhor. Ser com cada família, com cada doador, com a Tua igreja nesse sábado. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Nós vimos agora há pouco, o pastor estava aqui falando sobre os novos líderes para 2014,
e ele acabou não mencionando e pede para que então vocês sejam informados. Todos os líderes de 2014, nós teremos uma capacitação semana que vem, sábado, dia 7, às 16 horas, lá no CAJ de Saguaçu. Então todos estão convidados, façam sua programação de horário para estarem lá. Com certeza será muito bom, que nós estaremos nos preparando então para o próximo ano. E agora eu convido um trio muito especial do Floresta para nos trazer uma mensagem musical. Feliz sábado, irmãos. Quantos sonhos destruídos sem motivos, sem razão, pois eu me afastei do caminho, tentei seguir sozinha, tudo foi em vão. Às vezes tento fugir dessa dor que me envolve e me escondo com medo de sair. Quando chama Cristo, eu sinto a força, ganho asas pra voar e sonhar. Quando chama Cristo, movo montanhas, e Ele move céus e terra para responder meu chamar. Nara, 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 nara. Hoje eu sinto o poder da cruz, e eu não mais desisto. Sei que não estou só, e mesmo quando a dor e o pesar me envolvem, Cristo vem me dar forças pra vencer. Quando chama Cristo, eu sinto a força, ganho asas pra voar e sonhar. Quando chama Cristo, movo montanhas, e Ele move céus e terra pra me resgatar. Clamo noite e dia, não importa a hora, clamo de joelhos sem cessar. Sabe as minhas lutas e os meus problemas, Ele sabe tudo o que é meu, é o meu Deus. Quando chama Cristo, eu sinto a força, ganho asas pra voar e sonhar. Quando chama Cristo, movo montanhas, e Ele move céus e terra pra me resgatar. Quando chama Cristo, eu sinto a força, eu sinto a força, ganho asas pra voar e sonhar. Quando chama Cristo, movo montanhas, e Ele vem, Ele move céus e terra para responder meu chamar. Amém. Elas cantaram aqui a capela porque estragou o playback ali. Parabéns por vocês terem vindo aqui à frente, mesmo assim, cantado um louvor ao nosso Deus com todo esse esforço. Irmãos, eu achei importante eu ler isso para vocês como começo da lição. Se vocês abrirem a lição de vocês, padrão de julgamento, está na parte de segunda-feira.
E a senhora White comenta aqui no comentário, falando no grande conflito, na página 487, e isso é um padrão que nós, como cristãos adventistas, seremos julgados também, as nossas atitudes diante do grande juiz, que está agora, que estará, né, nos julgando um pouquinho mais à frente. Diz assim, ó, ela comenta no livro: no juízo será examinado o uso feito de cada talento, como empregamos nós o capital, nosso dinheiro, que nos foi oferecido pelo céu. Ela faz, né, essa pergunta aqui. Receberá o Senhor a sua vinda aquilo que é seu, com juros? Empregamos nossas faculdades que nos foram confiadas nas mãos, no coração, no cérebro, para a glória de Deus e bênção do mundo? Como usamos nosso tempo, nossa voz, nosso dinheiro, nossa influência? Que fizemos por Cristo? A cada pessoa dos pobres, aflitos, órfãos ou viúvas? Deus nos fez depositários de sua santa palavra. Que fizemos com a luz e a verdade que nos deram para tornar-nos sábios para a salvação? Nenhum valor existe na mera confissão de fé em Cristo. Unicamente o amor que se revela pelas obras é considerado genuíno. Deus tem um padrão. E esse padrão, irmãos, é por isso que nós seremos julgados. Seremos também, né, vistos. A Bíblia fala muito do órfão, da viúva, do necessitado, né, que é a parte mais importante. O que nós temos feito com o dinheiro? Quem sabe Deus tenha dado a você, a mim, um pouco mais do que os outros. Mas você já se perguntou por quê? É para você ser rico aqui nessa terra? Se nós formos analisarmos o que é importante para mim, o que eu preciso, a Bíblia diz: se temos que comer, beber e vestir, estejais com isso contente. E se eu tiver um pouco a mais, e vendo o meu irmão necessitado, eu não ajudar, o que vocês acham disso? Ela faz a pergunta. Irmãos, se Deus tem te abençoado, faça a sua parte. Há muitas pessoas que precisam também. Isso não quer dizer porque eu preciso ter muito dinheiro, ou eu posso também ter o suficiente para mim e também para o meu próximo. Nós seremos julgados por algumas coisas, pelos meus atos, pelo meu tempo que Deus nos concede. Aqui fala do tempo. O que eu faço com o meu tempo? Eu falei aqui da lição da Escola Sabatina. Aí eu pergunto para vocês: eu tenho tempo para tudo? Aqui, debaixo do sol, como diz ali, né, a Bíblia. Mas será que eu não tenho pelo menos 15, 20 minutos por dia para estudar a lição da Escola Sabatina? Ou ao menos eu ter a lição? Será que é difícil? Irmãos, eu conheço a realidade aqui da igreja. Eu conheço a maioria dos irmãos e também é a minha realidade. Nós gostamos de ter boas coisas, gostamos de sempre, até os irmãos me conhecem, chega sábado à noite, o que nós fizemos? É difícil a gente não sair para uma pizzaria, algum local. Gostamos de gastar, gostamos de comer bem, gostamos de nos vestir bem. Só que é o seguinte, irmãos, isso é bom, mas também não podemos deixar do alimento espiritual. Como é que anda o meu alimento espiritual? A lição é importante. E espero que para o próximo ano, né, o objetivo de vocês é ter a lição da Escola Sabatina, que todos tenham a lição, irmãos. Vamos estudar essa lição, vamos colocar em prática em nossa vida. Gostaria de convidar os professores a ficarem em pé nesse momento. Vamos orar e vamos começar o estudo. Aí depois vocês façam os apontamentos ali, os secretários. Depois, quando eu vier aqui à frente, daí vou dar mais 1 ou 2 minutos para a gente terminar, fazer o término da lição. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de amor e de bondade, agradecemos, Senhor, por esse momento que nós temos que partilhar o pão da vida com os nossos irmãos, aquilo que nós estudamos durante a semana. Realmente, Senhor, que possamos ter em mente o tempo, a brevidade, a necessidade e a obrigação que nós temos diante de Ti, diante dos homens, de levar a Tua palavra a todo o povo na sua língua. Mas primeiro, nós temos que estudar aqui, nós temos que aprender mais de Ti. Como foi no começo da mensagem adventista, que eles se reuniam em grupos ali, estudavam a lição e depois iam pregar. Possamos voltar a essas origens, estudar cada vez mais e levarmos também, vivermos essa mensagem.
em nossas vidas. Te agradecemos por tudo, ó Deus, abençoa cada professor e os alunos também, possamos prosseguir adiante na Escola Sabatina, em nome de Jesus, amém. Este mundo está bem perto do fim. O homem agressivo destrói o que já não tem. Que posição nós devemos assumir perante os fatos? Que rumo seguir? São profecias se cumprindo, alegria e reação de nós cristãos. Vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar esperança e fé para libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo por morrer na cruz. De pensar nas guerras e males daqui. Estamos de passagem nessa terra de fogo. A vida eterna é o nosso objetivo, por isso devemos nos preparar. Cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar esperança e fé para libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus. No céu com Cristo, contando histórias para nós. E os anjos a ensinar que não há tristeza, só há o amor. Vamos cantar, nos alegrar, comunicar, compartilhar esperança e fé para libertar. Vamos pensar como será abraçar Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, beijar meu Jesus, por morrer na cruz. Quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu
Tento encontrar alguma forma pra explicar o amor de Deus. Deixou seu reino e poder e veio ao mundo pra morrer por mim. Quem tinha tudo aos seus pés caiu de tanto apanhar em meu lugar. Ser mais poderoso do universo, pendurado ali naquela cruz. Não tente entender, não há como explicar. Sofreu e humilhou-se, morreu por me amar. O que aconteceu? Não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar pra pensar. Sinceramente desisti de entender o amor assim. É surreal. Podia bem nos esquecer e tudo novo refazer, mas me amou. Preferiu me resgatar a morte que eu tinha em mim, como outra sim, e devolveu minha vida, minha vida eterna. O seu amor, não tente entender, não há como explicar. Sofreu e humilhou-se, morreu por me amar. O que aconteceu? Não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar. Não tente entender, não há como explicar. Se morreu por me amar. O que aconteceu? Não há como explicar. A cena do Calvário me fez parar. Olá, querido. O tema do santuário, como qualquer outro tema da Bíblia, precisa ser compreendido no contexto do grande conflito entre Cristo e Satanás. Veja, desde o início do conflito, Lúcifer tentou tomar para si a adoração e a obediência que só pertencia a Deus. Acusou a Deus de ser injusto, de ter leis que ninguém podia cumprir. Prometeu aos seus seguidores lá nos céus que se o apoiassem e o adorassem, ele não lhes exigiria tanto como Deus lhes exigia. Bem,
no céu, muitos seguiram o inimigo. E na terra, de alguma maneira, também Lúcifer teve êxito com Adão e Eva. De outra maneira, o pecado não teria entrado neste mundo. Agora, após a queda dos nossos primeiros pais, Deus colocou em ação o plano da salvação. E nós já vimos que o plano de salvação está esboçado no cerimonial do santuário. Para que Deus deu tanta ordem, façam isso? Porque queria que entendêssemos em que consiste o plano de salvação. Como ia acontecer a salvação do ser humano. No próximo estudo veremos que o dia da expiação no santuário de Israel não era mais que uma figura da limpeza do santuário celestial. Limpeza de quê? Limpeza dos pecados confessados, mas também das acusações que o inimigo fez a Jesus. Começaremos hoje dizendo que o tema da purificação do santuário é apresentado em Daniel 8 como resposta para a tristeza, a aflição dos seres criados, dois santos que dialogam entre eles porque não se conformam com o aparente triunfo do mal sobre o bem. Vejamos o que diz Daniel 8, 9 ao 14. O texto é um pouco comprido, mas precisamos lê-lo. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe dos exércitos. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Perceba o que diz o texto. Nos primeiros versos do capítulo 8, vemos um carneiro como símbolo de Medo-Pérsia. Um bode macho como símbolo de Grécia. E um chifre pequeno como símbolo da Roma papal. Este chifre pequeno estender-se-ia horizontal e geograficamente para o sul até o Egito, para o oeste, onde estava Grécia, Ásia Menor e Babilônia, e para a gloriosa terra da Palestina. Além disso, o chifre pequeno cresceria verticalmente, ou seja, para o céu, em direção do céu, e se levantaria contra o exército do céu, ou seja, contra o povo de Deus. Se levantaria também contra o príncipe do exército celestial, que é Cristo Jesus. E se levantaria também contra o príncipe dos príncipes, que é o Messias. E do Messias ele tentaria lhe arrebatar a continuidade do ministério redentor em favor dos pecadores. Jogaria por terra o lugar do seu santuário e os princípios da justiça e misericórdia do seu governo. E jogaria por terra as verdades, os ensinamentos das Sagradas Escrituras, incluindo a lei de Deus. Tudo isto, queridos, são implicações espirituais. Na realidade, mesmo que esse poder domina a terra, seu objetivo, seu verdadeiro objetivo é o céu, porque desfigura o tema da salvação e o tema do santuário. É por essa situação que um ser santo, inconformado com a situação, lhe pergunta a outro santo: até quando estas coisas vão continuar assim? E a resposta é: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Para podermos compreender o que significa o santuário será purificado, é preciso revisar o que acontecia no santuário de Israel. E como já vimos, o santuário de Israel era um símbolo do santuário celestial. Agora veja, segundo o Mishnah, uma coleção de comentários judeus, a purificação do santuário em Israel dava início
no primeiro dia do 7º mês com a festa das trombetas e finalizava no 10º dia com a cerimônia da expiação. Até hoje, os judeus lembram essa cerimônia e esse dia é chamado de Yom Kippur, que literalmente significa dia do perdão ou dia do juízo. Nesse dia, o dia da expiação, cada israelita renovava seu voto de consagração a Deus e expressava seu arrependimento de tal maneira que ficava perdoado e limpo de seus pecados. Era nesse dia também que o sumo sacerdote realizava a purificação do santuário onde ele sacrificava os animais. Mas, por favor, presta atenção no que diz a Escritura respeito ao santuário aqui em Hebreus, capítulo 9, versos 23 e 24. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Meu amado, se analisarmos com cuidado esta declaração de Hebreus, chegaremos à conclusão lógica de que no céu existe um santuário, do qual o santuário terrenal era apenas uma figura. Pois assim sendo, se o dia da purificação do santuário nesta terra era um dia de juízo para o povo de Israel, fica claro que o dia da purificação do santuário celestial é o dia do juízo da humanidade. Mas quando acontecerá tudo isto? Se descobrirmos esse dado, teremos encontrado a data do início do juízo do planeta em que vivemos. Isto não é fascinante? Claro que sim. E aqui é onde entra a resposta de um santo a outro santo. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Como podemos ver, a resposta do santo não nos informa o ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs. Nem o anjo Gabriel lhe explicou a Daniel nesta visão. A verdade é que a explicação do anjo Gabriel fica sem ser concluída na visão de Daniel 8. Por isso, se faz necessário que Daniel receba outra visão para compreender o assunto do capítulo 8 que ele não tinha entendido. E é por isso que o anjo Gabriel visita outra vez Daniel e lhe explica no capítulo 9 quando começaria o período profético das 2.300 tardes e manhãs. Esta explicação está especificamente aqui em Daniel capítulo 9, versos 24 e 25. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas, com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Nestes versos que acabo de ler, encontramos que 70 semanas estão decretadas sobre o povo de Daniel, sobre o povo de Israel. A questão é, de onde se tira esse período de 70 semanas? 70 semanas estão cortadas, estão separadas, estão determinadas para o povo de Israel. De onde saem essas 70 semanas? Sem dúvida nenhuma, do período de 2.300 tardes e manhãs, da visão anterior. Logo, em Daniel 9:25, encontramos que o anjo lhe mostra a Daniel que o decreto para a restauração e edificação de Jerusalém marcaria o início das 70 semanas, que por sua vez marcaria o início das 2.300 tardes e manhãs. O decreto da reconstrução de Jerusalém deu-se no outono do ano 857 a.C.
Se tomamos essa data como ponto de partida e contamos 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias simbólicos, ou seja, 2.300 anos literais, chegaremos até o outono de 1844 depois de Cristo. Nessa data, o santuário seria purificado. Mas o que significa a expressão o santuário seria purificado? Em primeiro lugar, devemos compreender que o santuário que Daniel vê não pode ser o templo literal de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 da nossa era. A purificação desse templo tem que ver com o tempo do fim. O anjo lhe disse a Daniel, no capítulo 8, versículo 17, lhe disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. O tempo do fim. O tempo do fim, segundo a maioria dos estudiosos da Bíblia, teve seu início em 1798 depois de Cristo e terminará com a volta de Cristo. Por este motivo, o santuário que Daniel viu na visão tem que se referir necessariamente ao santuário do céu, que é o santuário ativo no tempo do fim. O templo de Jerusalém já não existe. E o único santuário onde Deus mora e ministra em favor de seu povo hoje é o santuário dos céus. A Epístola aos Hebreus foi escrita especialmente para explicar que os ritos do santuário terrenal apontavam para a realidade da vida e da morte do Senhor Jesus e do seu ministério no santuário celestial. Mas em que consiste a purificação do santuário no céu? Para poder entender a esta questão, primeiro devemos investigar qual é o significado da palavra hebreia nisdak, que tem sido traduzida como purificado em algumas versões latinas. A palavra nisdak é o passivo do verbo sadak. Este verbo hebreu, sadak, tem vários significados e pode ser traduzido como justificado, como restaurado, como salvado ou como vindicado. Por exemplo, Isaías utilizou o verbo justificar, sadak em hebraico, de forma paralela à palavra salvação. Em outras palavras, para Isaías, justificação é sinônimo de salvação. Então, a expressão o santuário será purificado poderia significar que o santuário seria posto a salvo do chifre pequeno, isto é, dos ataques que o chifre pequeno realizaria em contra do príncipe dos príncipes e do exército dos céus, e contra o povo de Deus nesta terra, e contra o centro do governo de Deus e da verdade. Quer dizer, o santuário onde Deus mora e ministra, e o exército que na terra lhe serve, finalmente serão postos a salvo das ações insolentes e soberbas do chifre pequeno, ou da rebelião assoladora, como chama Daniel. A purificação ou santificação do santuário é um processo que vindicará o governo de Deus das acusações do inimigo. Esta purificação, que não foi explicada na visão de Daniel 8, tem sua explicação em Daniel 9, 24 a 27. Tem também sua explicação na cerimônia típica do dia da expiação, que aparece descrito em Levítico 16. Devemos lembrar que o sistema do santuário terrenal tinha a função de ensinar o plano de Deus com relação à salvação e à solução do problema do pecado. Em Daniel 9, 24 a 27, se apresenta a solução de Deus na pessoa do Messias, o Cristo que morreria em lugar do pecador para salvá-lo, para vindicar também o governo de Deus. Uma vez que o Messias morreu, já não há lugar para que o pecador viva atormentado, porque Jesus morreu no lugar do pecador. E uma vez que já também se cumpriram as 2.300 tardes e manhãs, então começaria o processo de purificação, o processo de justificação, o processo do julgamento da humanidade. Querido, o processo da purificação do santuário explica-se minuciosamente em Levítico 16. O dia que se celebrava o dia da expiação era o dia mais solene, e tudo que se realizava no santuário terrenal e na vida do povo era em torno do tema da salvação. Este evento era, em realidade,
o ato que le garantía ao povo de Israel a limpeza, o perdão e a salvação de seus pecados. Bom, se isso era para o povo de Israel, se o dia da expiação era isso para o povo de Israel, assim também o processo da purificação do santuário celestial, que começou em 1844. Esse processo é a garantia da nossa salvação em Cristo. Porque nossa garantia agora está selada por causa desse processo de julgamento lá nos céus e esse processo de vindicação do nome de Deus. Mas agora você pode estar se perguntando, pastor, a nossa salvação já não foi selada na cruz do Calvário? Sim, querido. Foi selada na cruz com relação à parte de Deus, porém ainda não com respeito à minha parte. Porque eu preciso aceitar essa salvação. E se eu aceitar ou não aceitar, isso será determinado durante o julgamento, o dia da purificação do santuário celestial, que está se realizando nestes momentos. Por isso é que eu sempre digo, hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. Que Deus te abençoe. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
verás. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Estou só, espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois, eu oro a meu Deus. Estou só, espada em punho, estou a chorar, pois dentro da armadura, só um menino há. Aquela história que eu contei. Ele conhece você, ele defendeu você, ele sabe as suas atitudes e toda a sua vida. Mas um dia aquele advogado se tornará o quê? Juiz. E aí você agora vai perante o juiz, e o que é que o juiz vai dizer? Eu conheço ele, eu já defendi ele, e Satanás não tem poder sobre ele. Esse aqui. Então esse está liberto. Mas se você não, Jesus se defendeu, e você não abandonou os seus atos pecaminosos, aquele juiz um dia vai o quê? Vai julgar você. Eu conheço ele, eu defendi ele, mas ele não abandonou os seus pecados. Então, nós já sabemos o que vai acontecer. Deus é um Deus maravilhoso. Castiga e destrói o mal, mas ele também o quê? Liberta e defende. Esse é o objetivo do nosso Deus Criador. Irmãos, Deus é amor, mas também é justiça. Porque se o mal não fosse destruído, nós viveríamos eternamente no pecado. Vocês notaram aquela parte da lição ali, que quando Deus vai, o que, na viração do dia, o que aconteceu quando Adão e Eva estavam aqui escondidos? E aí Deus pergunta, mas o que aconteceu? Nós estamos nus. Mas quem deu de ver vocês que estavam nus? Deus faz uma investigação e fez, né? E viu ali. Possamos nós ter a consciência da brevidade do tempo que nós vivemos e do pecado. Gostaria de cantar com vocês um hino, a mensagem musical ali, Nasce em Mim. Irmãos, ao cantarmos, vamos com bastante entusiasmo colocar no nosso coração diante de Deus, confessarmos nossos pecados. Depois nós vamos orar aqui à frente e encerrar a escola sabatina. Nasce em mim. Nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim. Apaga o meu pecado. Nasce em mim. Nasce em mim.
Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, porque nessa manhã, Senhor, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, nós nos entregamos a Ti, Senhor, e pedimos que realmente possa nascer em cada um de nós, dos nossos corações, ó Deus. Dizemos, Senhor, aquilo que Tu queres que nós façamos, colocar nossas vidas em Tuas mãos, participar, Senhor, a cada dia e desse refrigério espiritual que nos concede através de estar na Tua presença, Senhor, na igreja, em casa, em oração, enfim, no trabalho onde nós nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, e oramos a Ti. Pai, sei com as visitas aqui em nosso meio, sei uma bênção, Senhor, para essas pessoas que chegaram aqui nessa manhã com o coração anelante. Eu não sei o problema de cada um delas particularmente, mas Tu os conheces, Senhor. Tu sabes os problemas que cada um de nós estamos passando nesse momento, ó Pai. Estamos necessitando de Ti. Ó Deus, faça um milagre na nossa vida nessa manhã. Faça, Senhor, um milagre nesse instante, Senhor. Cura da nossa dor, da nossa angústia, Senhor, nesse momento. Passamos dificuldades, Senhor, Tu conhece. E muitas vezes não podemos suportar e carregar essas duras provas, Senhor. Então, Senhor, leva essas cargas por nós, ó Pai. Nós Te rogamos nessa manhã. Despeçam, Senhor, com segurança a escola sabatina e também agora as pessoas que vão ficar nesse segundo culto, ó Deus. Que a Tua mensagem, que inspirada por Ti, que Tu possa habitar o coração de cada um de nós aqui, escutar essa mensagem e principalmente praticarmos na nossa vida diária. Obrigado por tudo, ó Deus. Te agradecemos em nome, pelo amor de Jesus Cristo. Amém.